Naquela noite de julho de 2024, o Terminal 2 do aeroporto de Manchester parecia apenas mais um ponto de passagem para viajantes apressados. Ninguém poderia imaginar que, entre cafés servidos e vozes misturadas aos anúncios do alto-falante, um instante de tensão transformaria o lugar em palco de um dos episódios mais polêmicos do ano. O que começou como uma espera comum para embarque, logo se tornaria um caso debatido por toda a nação. Como um simples desentendimento em uma cafeteria pode gerar acusações tão graves contra jovens sem histórico criminal relevante? E de que forma poucos segundos de violência captados por celulares seriam suficientes para dividir opiniões em todo o país? A resposta para a primeira questão está no efeito dominó de gestos impensados que escalaram para agressões físicas. Já a segunda mostra como a era digital, com vídeos curtos e parciais, pode distorcer percepções antes que a verdade completa venha. A dona Muhammad Faher Amar, de 20 anos, e seu irmão Muhammad Ahmad, 6 anos mais velho, aguardavam em frente a um balcão de café quando a rotina se quebrou. Nenhum dos dois tinha uma ficha criminal extensa, mas estavam prestes a se tornar o centro de uma sequência de eventos que mudaria suas vidas. Do outro lado estavam 3 policiais de patrulha. Lydia Ward, experiente e acostumada a situações críticas. Ellie Cook, a jovem recruta em ascensão. E Zachary Marsden, integrante da unidade armada. Todos treinados para agir rápido, mas sem prever que naquela noite a reação instintiva de cada um seria colocada à prova. Muhammad Faher Amar nasceu e cresceu em Rodal, na Grande Manchester, dentro de uma família imigrante da classe trabalhadora. Sua juventude não se destacou por grandes conquistas acadêmicas. Abandonou a escola ainda na adolescência e, com frequência, se envolveu em pequenas confusões, brigas de rua e registros de desordem. Esses episódios não o transformaram em um criminoso notório, mas foram suficientes para criar uma imagem de instabilidade diante das autoridades locais. Seu irmão mais velho, Muhammad Ahmad, seguia um caminho mais discreto. Trabalhava de forma eventual, mantinha um estilo de vida relativamente tranquilo e, sempre que possível, tentava afastar Faher de problemas. Apesar de suas próprias quedas em conflitos ocasionais, Ahmad não tinha histórico de delitos graves. O vínculo entre eles, porém, era sólido. E foi justamente essa lealdade fraterna que o levou ao Terminal 2 naquela noite. Sem imaginar, Ahmad se tornaria peça fundamental para o desenrolar da violência que marcaria o caso como um dos mais debatidos de 2024. Enquanto isso, do lado oposto estavam 3 agentes da Força de Segurança do aeroporto. Lydia Ward, com 29 anos, era considerada uma veterana das operações locais, habituada a lidar com situações de risco ligadas à aviação. Ellie Cook, de 27, era a mais jovem da equipe, mas já se destacava por sua agilidade durante os turnos noturnos. Zachary Marsden, por sua vez, integrava a unidade armada, treinado para respostas rápidas diante de potenciais ameaças em áreas internacionais. A presença dos 3 no corredor principal parecia rotina, monitoramento preventivo em um espaço onde milhões de pessoas circulavam anualmente. No entanto, naquela noite, cada passo em direção ao café representava uma aproximação inevitável ao conflito que em minutos mudaria suas carreiras. Ao cruzarem a multidão em direção ao chamado urgente, os policiais não sabiam que estavam prestes a enfrentar uma reação em cadeia que ultrapassaria o controle humano em questão de segundos. O primeiro sinal de que algo grave estava prestes a acontecer surgiu com uma chamada urgente vinda da cafeteria do Terminal 2. Um funcionário da Starbucks, em pânico, informou que um passageiro havia sido atacado sem qualquer motivo aparente e precisava de socorro imediato.
As câmeras de vigilância foram acessadas em tempo real pela central, e a cena que surgiu não deixou margem para dúvidas. Muhammad Faher Ammar tinha acabado de atingir Abdul Karim Ismael com uma violenta cabeçada. O impacto fez com que a vítima perdesse o equilíbrio, caísse sobre as mesas e espalhasse copos de vidro e bebidas pelo chão. O barulho do estilhaçar foi seguido por gritos de clientes que se levantaram assustados, tentando entender o que estava acontecendo. A agressão parecia ter vindo do nada, sem uma razão clara, e naquele instante, a tranquilidade do local se transformou em puro desespero. Assim que a ocorrência foi confirmada, Ward, Cook e Marsden receberam a ordem de intervir. Eles deixaram imediatamente o posto de controle e avançaram pelo corredor principal, onde a multidão já começava a se aglomerar, confusa e assustada. O contraste era evidente. Anúncios de voos ecoavam nos alto-falantes ao mesmo tempo em que a correria de passageiros e o som de bandejas caindo tomavam conta do ambiente. Ao entrarem na cafeteria, o caos já era visível em cada detalhe. Café espalhado pelo piso, clientes amontoados nos cantos em busca de segurança e bem no centro da cena, Ammar imóvel diante do balcão, respirando pesado e em completo silêncio. Atrás dele, Ahmad observava em postura cautelosa, sem intervir de imediato. Os 3 policiais se aproximaram por trás, seguindo o protocolo de abordagem em locais de alto risco. Um movimento rápido e coordenado para evitar fuga ou novas agressões. O clima de tensão era palpável, e cada segundo de hesitação poderia significar mais violência. O que viria a seguir provaria como um gesto aparentemente pequeno pode desencadear uma reação em cadeia impossível de conter. Os policiais avançaram com firmeza, ordenando que Ammar se virasse de frente para a parede e colocasse as mãos para trás. O protocolo era claro: neutralizar a ameaça antes que ela pudesse se expandir. Mas naquele instante surgiu a dúvida que até hoje paira sobre o caso. Ammar realmente não ouviu as ordens por causa da gritaria ao redor ou simplesmente escolheu ignorá-las? O jovem permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Foi nesse breve intervalo que tudo começou a sair do controle. Muhammad Ahmad, tentando interceder pelo irmão, avançou um passo e afastou a mão de Marsden em um gesto aparentemente pequeno, quase instintivo. No entanto, esse toque foi suficiente para acender o pavio de uma explosão iminente. Marsden reagiu prontamente, empurrando Ahmad para trás, enquanto Ward e Cook se preparavam para conter Ammar. A partir daí, a tensão acumulada se transformou em confronto aberto. Em segundos, a cena se tornou caótica. Ammar girou o corpo e, com força inesperada, atingiu Lydia Ward com um soco direto no rosto. O impacto foi devastador. O nariz da policial quebrou imediatamente e o sangue escorreu pelo uniforme. Cook correu para ajudá-la, mas recebeu uma cotovelada violenta na têmpora que a derrubou ao chão atordoada. Marsden, vendo suas colegas em perigo, lançou-se para conter os irmãos, mas o ambiente já estava completamente fora de controle. Cada movimento provocava uma reação ainda mais agressiva. Ammar, embora desarmado, demonstrava a habilidade de luta adquirida nas ruas. Foram mais de 10 socos lançados em sequência, 2 golpes de cotovelo e um chute que atingiu Cook no corpo. Ward lutava para se erguer em meio ao sangue e à dor, enquanto Ahmad tentava afastar Marsden em meio ao tumulto. O que deveria ter sido uma intervenção rápida transformou-se em uma batalha brutal de menos de 60 segundos, mas com consequências que reverberariam por meses em tribunais, jornais e redes sociais. Quando a luta parecia incontrolável, Marsden tomou a decisão crítica de recorrer ao taser. Em meio à gritaria da multidão e ao som de mesas caindo, ele disparou contra Ammar, que foi atingido e caiu ao chão convulsionando.
Mesmo sob choque, o jovem tentou resistir, movendo os braços e chutando, o que obrigou Marsden a repetir a descarga. Cook, ainda atordoada pela cotovelada recebida, levantou-se e também acionou seu taser, reforçando a contenção. O impacto das descargas finalmente derrubou a resistência de Amar, permitindo que os policiais tentassem algemá-lo. Mas a cena, captada parcialmente por celulares de testemunhas, mostrava apenas o momento em que o rapaz estava caído, levando muitos a acreditar que a ação policial havia sido exagerada. Enquanto Amar era contido, o ambiente ao redor se transformava em um espetáculo de pânico e julgamento imediato. Passageiros gritavam, alguns pediam calma, outros registravam cada detalhe em seus celulares. O chão estava tomado por café derramado, vidros espalhados e manchas de sangue que denunciavam a violência dos minutos anteriores. Ward, com o rosto ensanguentado, tentava se recompor, enquanto Cook mancava ao lado dela. Ahmad, por sua vez, estava cercado por agentes adicionais que chegaram em apoio. As sirenes ecoaram por todo o terminal e o espaço foi rapidamente isolado. O caos dentro da cafeteria não era apenas físico. Uma narrativa fragmentada já estava sendo criada pelas lentes amadoras que capturavam apenas parte da realidade, pronta para ser compartilhada em questão de minutos nas redes sociais. Assim que Amar e Ahmad foram algemados, a prioridade passou a ser a contenção do ambiente. O Terminal 2 foi parcialmente evacuado, os acessos à cafeteria bloqueados e o balcão da Starbucks fechado imediatamente. Em poucos minutos, equipes forenses chegaram ao local, munidas de equipamentos para registrar cada detalhe. Cacos de vidro catalogados, manchas de sangue demarcadas com etiquetas numeradas e pegadas no chão cuidadosamente fotografadas. O espaço, que horas antes era apenas mais um ponto de encontro de viajantes, agora se assemelhava a um laboratório a céu aberto. Cada marca no piso, cada respingo de líquido e cada testemunha eram peças fundamentais para reconstruir a linha do tempo da confusão. Além do trabalho físico no local, outra frente se abria, as gravações. Todas as câmeras do terminal foram requisitadas, desde as instaladas na cafeteria até as que monitoravam corredores, escadas rolantes e áreas externas do estacionamento. Paralelamente, vídeos feitos por passageiros começaram a se espalhar em aplicativos de mensagens e redes sociais. Curiosamente, a maioria das gravações mostrava apenas os instantes finais, em que Amar já estava no chão, sendo contido. Essa fragmentação visual alimentou uma narrativa parcial que acusava a polícia de brutalidade. Para a força investigativa, ficou claro desde cedo que seria necessário contrapor as imagens editadas que circulavam online com o registro completo do circuito interno de segurança. A disputa entre a percepção pública e a verdade técnica começava a tomar forma. Poucas horas após o incidente, relatórios médicos começaram a traçar um quadro preciso da gravidade das lesões. Lydia Ward apresentou fratura no nariz e danos em tecidos moles do rosto, confirmando a violência do primeiro soco. Ellie Cook, por sua vez, carregava hematomas profundos na têmpora e no ombro, resultado direto da cotovelada e da queda subsequente. Zachary Marsden, embora menos ferido, tinha arranhões e escoriações nos braços, marcas do confronto físico com Ahmad. Do lado oposto, Muhammad Faher Amar sofreu apenas arranhões superficiais decorrentes do processo de imobilização, o que gerou debates ainda mais intensos. Para muitos críticos, a disparidade de ferimentos parecia comprovar um uso desproporcional da força. Os documentos oficiais, no entanto, apenas reforçavam a narrativa de que os policiais haviam sido alvo de ataques iniciais antes da contenção.
Além das provas médicas, dezenas de passageiros foram ouvidos para esclarecer a dinâmica do episódio. A maioria relatou que os agentes deram ordens verbais, mas reconheceram que o barulho ensurdecedor do terminal poderia ter impedido Ammar de compreender com clareza o comando. Outros lembraram de ver Ahmad intervir fisicamente antes da explosão da briga. Esses relatos foram cruciais para estabelecer a sequência de eventos e, em muitos casos, corroboraram as imagens do circuito de segurança. Ainda assim, divergências sutis surgiram. Enquanto alguns insistiam que Ammar parecia confuso e assustado, outros o descreveram como agressivo e determinado. Essa multiplicidade de versões refletia a complexidade do caso e antecipava os embates que seriam travados dentro do tribunal. Com todos os fragmentos de provas reunidos, especialistas em análise forense digital começaram a reconstruir a cronologia da ocorrência. As imagens do circuito interno foram avaliadas quadro a quadro, revelando cada detalhe. O instante em que Ammar desferiu a cabeçada em Abdul Karim, o passo de Ahmad para afastar Marsden, o soco contra Ward e a reação subsequente dos policiais. O trabalho foi tão minucioso que simuladores gráficos transformaram a sequência em animações, recriando a posição e os movimentos de cada pessoa envolvida, segundo a segundo. Essas representações, além de facilitar a compreensão do júri, eliminavam margens para distorções narrativas criadas por vídeos curtos e editados que circulavam online. A análise pericial não se limitou às imagens. Impressões digitais coletadas em copos quebrados, manchas de sangue espalhadas pelo piso e até mesmo a trajetória dos movimentos corporais foram cruzados com depoimentos e laudos médicos. O resultado foi um retrato incontestável de como os acontecimentos se desenrolaram em menos de 60 segundos. Essa materialidade era essencial para rebater a percepção popular alimentada pelas redes sociais, onde a parcialidade das gravações sugeria brutalidade policial. Para os investigadores, os relatórios técnicos representavam não apenas a verdade dos fatos, mas também uma ferramenta indispensável para proteger a credibilidade da corporação em meio ao escrutínio público. Quando o caso chegou ao Liverpool Crown Court, a atenção da imprensa e da opinião pública era massiva. Durante 4 semanas, o tribunal se transformou em palco de narrativas opostas. De um lado, a acusação, munida de imagens completas do circuito interno, laudos médicos e depoimentos de testemunhas. Do outro, a defesa, empenhada em apresentar Ammar e Ahmad como jovens surpreendidos e confusos diante de uma abordagem abrupta. A sala estava lotada diariamente, com jornalistas, familiares e curiosos, todos em busca de respostas para o que realmente havia acontecido naquela noite de julho. A promotoria sustentava que Ammar iniciara o ataque de forma deliberada e que usara força extrema contra os policiais, apresentando provas visuais e médicas que corroboravam sua tese. Já a defesa enfatizava que os agentes haviam se aproximado por trás, sem dar tempo suficiente para que Ammar compreendesse as ordens, sugerindo que sua reação, bem como a de Ahmad, fora motivada por instinto de autopreservação. Em meio a testemunhas emocionadas e análises técnicas, o júri se viu diante de 2 versões irreconciliáveis, cada uma sustentada por argumentos que refletiam não apenas a cena da cafeteria, mas também a batalha maior entre a credibilidade institucional e a percepção pública. Após semanas de depoimentos, provas técnicas e debates acalorados, o júri finalmente chegou a uma conclusão sobre as acusações. Muhammad Faher Ammar foi considerado culpado de 2 acusações de causar lesão corporal grave contra as policiais Lydia Ward e Ellie Cook, além de uma acusação de agressão contra o civil Abdul Karim Ismail.
No entanto, no caso de Muhammad Ahmad, o júri não conseguiu alcançar um veredito unânime quanto à suposta agressão contra Zachary Marsden. A ausência de consenso refletia a complexidade de interpretar o papel de Ahmad naquela noite, oscilando entre a tentativa de proteger o irmão e o envolvimento direto no conflito. Com a sentença lida em tribunal, o caso rapidamente dominou as manchetes nacionais. Para a acusação, a decisão representava justiça diante da violência sofrida pelos policiais. Para parte da opinião pública, no entanto, o desfecho parecia confirmar a visão de que jovens de origem imigrante eram tratados com mais severidade pelo sistema. As imagens do CCTV divulgadas oficialmente ajudaram a esclarecer os acontecimentos, mas a repercussão digital já havia deixado marcas profundas. O contraste entre a verdade técnica e a percepção distorcida pelas redes sociais mostrou que a batalha não terminava no tribunal, continuava no campo da opinião pública, onde manchetes, hashtags e comentários moldavam novas narrativas. O episódio do Terminal 2 deixou claro que a justiça não pode ser construída a partir de segundos de vídeo gravados por celulares em meio ao caos. A investigação demonstrou a importância de laudos técnicos, provas científicas e reconstruções minuciosas para revelar a totalidade dos fatos. Mais do que condenar ou absolver indivíduos, o processo ressaltou que a verdade percorre um caminho longo e meticuloso até se consolidar diante da lei. O contraste entre as imagens completas do circuito interno e os clipes parciais divulgados nas redes mostrou como a percepção pública pode ser manipulada quando fragmentos são apresentados como se fossem o todo. Além de suas implicações jurídicas, o caso expôs questões cruciais sobre a atuação policial em ambientes de alto risco. Como garantir que ordens sejam transmitidas de forma clara em meio ao barulho e ao pânico? De que forma equilibrar a necessidade de ação imediata com a transparência exigida pela sociedade? Essas perguntas, levantadas durante e após o julgamento, continuam a ecoar nas discussões sobre segurança pública. No fim, o caso Ahmad tornou-se um retrato de nosso tempo. Um lembrete de que a verdade precisa ser defendida contra a pressa dos julgamentos digitais e que a linha entre a justiça e a controvérsia pode ser tão frágil quanto alguns segundos de gravação em um telefone. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.